Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Vou te explicar melhor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Vou te explicar melhor. Se um nome está no singular, quero passar para o plural. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Devo ir acrescentando ou trocando letras no final. Garoto está no singular, garotos no plural. Eu só fiz acrescentar o S no final. Eu só fiz acrescentar o S no final. Amor está no singular, amores no plural. Eu só fiz acrescentar S no final. Eu só fiz acrescentar S no final. Caracol está no singular, caracóis no plural. Tirei o L e coloquei S no final. Tirei o L e coloquei S no final. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Você já sabe de cor. Singular indica apenas um elemento, um só. Plural, mais de um. Você já sabe de cor. Boa tarde, quarto ano. Hoje, em nossa aula de português, nós vamos estar trabalhando o número do substantivo. Nós já trabalhamos o substantivo quanto à sua classificação, tá? Em próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo. Agora nós vamos estudá-lo segundo ao seu número. Quando eu me refiro a número, ele pode estar no singular, quando indica um só elemento, ou no plural, quando indica dois ou mais elementos. E quando eu coloco essa mudança do substantivo, da frase no substantivo, do singular para o plural, muitas vezes ocorre a variação na terminação das palavras. Por exemplo, perdi meu anel. Meu é um pronome possessivo no singular. Veja como a frase vai ficar no plural. Perdi nossos anéis. Então, esse meu, que indica um anel somente, um só elemento, se transformou em vários. Então, em nossos anéis. O meu, o seu, o dele, nossos anéis. Tá? Então, o meu pronome possessivo, que estava no singular, ele foi para o plural também. Então, eu tive que fazer essa transformação, tá? Então, observem sempre isso quando você estiver passando uma frase do singular para o plural. Então, vamos ver outras formações de plural, tá? Aqui, nós temos o plural dos substantivos simples. Número 1. As palavras terminadas em vogal, ditongo oral e consoante N. Nós acrescentamos a consoante S no final. Por exemplo, nós não mudamos nenhuma palavra, nenhum radical dessa palavra, nenhuma letrinha. Ela continua, cadeira vai continuar sendo escrita como cadeira e só vamos acrescentar o S no final.
cadeira, cadeiras, ideia, ideias, hífen, hífens. A diferença aqui é que o hífen no singular, ele tinha o acento agudo. Agora ele perdeu. Número 2. As palavras terminadas com a consoante N, tá? Terminadas em N. Nós tiramos o M e acrescentamos o NS. Por exemplo, viagem, viagens, bagagem, bagagens, ruim, ruins. Número 3. As palavras terminadas em R e Z, acrescentamos o ES no final. Você não vai tirar letra nenhuma, você só vai acrescentar o ES. Exemplo, dever, devereis. Sagaz, sagazes. Saber, sabereis. Albatroz, albatrozes. Número 4. As palavras terminadas em ao, el, il, ol, u. Preste atenção, o il não, tá? O il ele vai entrar dentro de uma outra colocação, tá? A tia se empolgou aqui na família do ao, el, ol, u, tá? Então, trocamos o L e acrescentamos o IS. Então, você vai trocar, você vai tirar o L e colocar o IS, tá? Nas palavras terminadas com ao, el, ol, u. O il, ele entra de outra forma aí, tá bom? O il, vocês vão ver daqui a pouquinho, só um minuto. Exemplo, pardal, terminou com ao. Eu tiro o L e coloco IS. Ficou pardais. Cordel, tiro o L, o El no caso, né? E coloco IS. Ficou cordéis. Girassol, tiro o OL, bol, né? E acrescento o IS. Ficou girassóis. Agora, o caso do il. Aquele que a tia Rosana já estava se empolgando ali, querendo colocar ele. No caso do il, você vai fazer o quê? Ele vai ser substituído por IS. O il vai sair e vai entrar o IS, tá? Preste atenção na regrinha. As palavras oxítona. O que são palavras oxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica é a última. Por exemplo, senil. A sílaba tônica ali é nil. Ela é a sílaba forte, então ela é classificada como sílaba tônica, ali a última é oxítona, tá? Então, senil, eu vou tirar o il e vou colocar o IS. Senis, juvenil, juvenis. Tiro o IL, o il e coloco o IS. Letra B. Palavras proparoxítonas. Substituímos, por IS. EIS. Yes. Vamos lá. Proparoxítonas são as sílabas forte, é a antepenúltima, né? Então, vamos lá. Míssil, eu tiro ali, no caso, o L, tá? Aquele il ali vai sair, tá? É outro caso de palavras terminadas com il. E coloco o EIS, tá? Vamos lá, exemplo. Míssil, mísseis. Então, terminou com il. Se for oxítona, eu coloco o IS. Se for proparoxítona, eu tiro o il e coloco EIS, tá? Aí vai ficar mi-seis. 6. As palavras terminadas em consoante S. Por exemplo, monossílabas e oxítonas. Nós vamos tirar aqui, no caso, não é nem exemplo, né? A primeira regra aqui, das palavras terminadas com S. Se ela for monossílaba ou oxítona, aquela que a sílaba forte é a última, acrescentamos o eis. Por exemplo, o ES. Lilás, lilazes.
ele perdeu a força ali, ó, no lais, que é a sílaba forte. O L, o acento agudo saiu e eu acrescentei o ES, tá? Agora, vamos para a segunda regra, letra B. Proparoxítonas ou paroxítonas. Elas ficam invariáveis. O que significa invariável? Ela não muda, tá? Por exemplo, férias não tem feriases, não. Não muda, ela é invariável. O que é variável? Uma coisa que varia. Hoje eu não vou usar essa blusa, vou variar. Vou colocar rosa. Ou melhor, não vou colocar essa blusa azul marinho da escola, não. Vou colocar azul clara. Vou colocar minha blusa de listrinha, né? Não. Isso é variar. Quando eu falo que uma coisa é invariável, é que ela não muda. Tipo aqui, férias. É férias mesmo no plural, tá? Ônibus, ônibus. Tá? Como eu tinha escrito, quando eu expliquei a família do as, es, is, os, us, eu falei isso. Tem palavras que elas já são escritas assim, com essa terminação, com S no final. Não quer dizer que elas estejam no plural. Ela já é escrita assim. E essas palavras já são escritas com S no final e elas não variam, ela não tem plural, elas continuam a mesma coisa. O que vai variar aí, no caso, é o artigo que vai acompanhar esse substantivo. Por exemplo, a féria, as férias, tem que colocar também o ônibus, os ônibus. As férias mesmo, porque as férias não é de um dia, né? As férias são vários dias, então não tem nem... Então são coisas que você tem que usar a lógica, né? O raciocínio lógico, não tem férias de um dia. Então, até o artigo que vai acompanhar o substantivo, ele também vai estar no plural, tá? Só um pouquinho d'água. Desculpa, obrigada. Número 7. As palavras terminadas em ão vão para o plural de 3 maneiras. Então, as palavras terminadas em ão, elas têm 3 maneiras de irem para o plural. Então, vocês precisam ter essa atenção. A primeira regra. Substituímos o ão por ons. Por exemplo, negação, negações. A segunda regra. Substituímos o ão por ãs. Por exemplo, pão, pães. E eu tenho a terceira regra, que é substituir o ão por ãos, tá? Cidadão, cidadãos. Então, aqui você precisa o quê? Se atentar, tá? Para a palavra, como ela será substituída e como ficará a terminação dela, tá? Oitava forma de colocar uma palavra no plural. As palavras terminadas com X, elas também ficam invariáveis, tá? Elas não variam, tá? Tipo aquela que vimos anteriormente. Durex, não é durexes, não tem durexes. Tia, me arruma uns durexes aí, vai lá na tia Sônia pedir uns durexes a ela, não, que isso não existe. Durex é uma palavra invariável. Terminou com X, ela não varia, tá? Durex, durex mesmo. Cortês, cortês mesmo. A mesma forma que você escreve no singular, vai ser a escrita no plural, tá? Então,